Aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito do reino animal. Ela observa, durante o seu trabalho com os animais, que há uma grande incidência de câncer em várias partes e órgãos de seus corpos. E por que existe tanta incidência de câncer nos animais atualmente? O reino animal e o reino humano são dois reinos que estão em juízo, de forma que nós estamos num ciclo de juízo, em palavras bem claras, de seleção. E desta seleção faz parte a nossa purificação em diferentes níveis. E nós sabemos que não só nos animais, mas em nós, no reino vegetal também, o câncer é uma forma um pouco violenta de se queimar certas impurezas. O câncer corresponde à queima de certas impurezas. De forma que aqueles que passam pela experiência do câncer estão fazendo uma purificação violenta e que levaria muito mais tempo para fazer mais naturalmente. Isto depende do karma de cada um, depende do destino de cada um, depende do que cada um deve purificar, né? Mas todo o reino animal e todo o reino humano está sujeito a isto. Uma pessoa está pedindo que se enumere as leis universais primordiais. E ela mesma sugere que se cite algumas. E ela sugere lei da abundância, lei da harmonia, lei da purificação, lei do equilíbrio, lei da manifestação, e pergunta se compaixão também é lei. Então, compaixão nós podemos perceber como um estado que podemos alcançar quando realmente percebemos o nível em que a humanidade se encontra. Agora, em geral, nós começamos a sentir compaixão quando percebemos a misericórdia. Misericórdia não é nossa. Nós não somos capazes de misericórdia. Somos capazes de compaixão, mas de misericórdia não. Misericórdia é algo do cosmos. Misericórdia é um movimento do cosmos para todo o criado, portanto para toda a humanidade, né, especialmente. Então, o cosmos é misericórdia. E quando nós começamos a perceber a misericórdia do cosmos, isto é, quando começamos a sentir o quanto o cosmos tem misericórdia, é aí que começa a surgir a compaixão, na alma. Então, quando começa a surgir a compaixão na alma, nós mudamos de atitude. Então, esta lei da abundância, para quem tem compaixão, é uma lei que deve estar muito ativa, porque o universo, o cosmos, é abundância. E se nós não restringimos o nosso contato com o universo e com o cosmos, estaremos na lei da abundância. E quem está na lei da abundância, naturalmente, simplesmente acode, serve, dá, quando vê que as coisas estão carentes e necessitadas. Harmonia também é algo que nós conseguimos captar, porque quando há alguém em pena, quando há alguém na miséria, quando há alguém doente, isto tudo revela uma ausência de harmonia. E então nos vem mesmo a necessidade de refletirmos sobre a harmonia. E nós podemos trabalhar harmoniosamente, portanto, ajudar tudo aquilo que está aí para ser harmonizado, quando nos harmonizamos. Nós não podemos colaborar na harmonia quando não estamos harmonizados.
Então precisaria que nós nos olhássemos, nos observássemos, não é? Tivéssemos muita humildade ao olhar para nós e reconhecermos, não é? Aonde teremos que fazer harmonia para começarmos eventualmente, se quisermos, porque temos o livre-arbítrio, ajudar na harmonia geral. Agora, a lei da purificação, isto é algo atualmente um pouco compulsório, porque nós não podemos entrar em contato, conhecermos, experimentarmos outros planos de consciência, outras dimensões, isto é, não poderemos jamais sair desta terceira dimensão material, concreta, em que vivemos, esta dimensão mental, emocional e etérica física, podemos conhecer outras dimensões, não é? Sem purificação. De forma que aqueles de nós que têm clareza, quando se sentem purificados, dão graças, não reclamam, dão graças. Então nós temos capacidade para perceber, temos capacidade intelectual, temos sensibilidade, não é, para perceber que estamos sendo purificados. E se percebemos isso, cabe dar graças. Graças por estar sendo purificado. Porque sem isto não se chega a ultrapassar este teto, que é a mente concreta, que é a mente racional, que é a mente humana, enfim. Não se vai além deste teto, se a gente não é purificado. E nós tanto podemos ter uma vida que nos leve a uma gradual purificação, mas nós não, espontaneamente, não adotamos esta vida. Então a purificação tem que vir, mesmo que a gente não a adote, porque o universo tem que se realizar. De forma que aqui na Terra nós precisamos estar um pouco mais purificados para entrarmos nesta harmonia universal e para entrarmos dentro do plano do universo. Mas a gente se purificar espontaneamente é um pouco difícil nesta humanidade, porque purificar, para começar, significaria dispensar o supérfluo. E quem é que dispensa o supérfluo? O supérfluo está tão impregnado nos nossos costumes, o supérfluo está tão impregnado, não é, na nossa vida, na civilização atual, que para você começar a dispensar o supérfluo, você precisa estar muito atento e precisa ter vontade de realmente fazer isto. E esta lei da manifestação é também uma lei do universo, porque o universo é manifestação, mas nós cerceamos um pouco a prática desta lei porque nós não manifestamos, nós não doamos, nós não somos aquilo que devemos ser. Tudo isto é manifestação. Nós teríamos que manifestar a nossa alma nesta vida e não manifestar o nosso ego 24 horas por dia. Digo 24 porque a gente sonha também coisas do ego. Os nossos sonhos também são todos uma continuação da vida do ego. Então, 24 horas por dia nós vivemos no ego. E aí fica um pouco complicado nós manifestarmos uma consciência que esteja além do ego. E isto tudo estaria dentro da lei da manifestação. E uma pessoa pergunta como ela faz para mudar de forma, mudar de jeito. Então, se nós buscamos a alma, se nós buscamos o centro da nossa consciência, nossa alma, nossa mônada, nosso espírito, a alma e o espírito endireitará a nossa vida, endireitará o nosso modo de ser. Nós não podemos endireitar a nossa forma de ser como que esta pessoa, se não for a energia anímica ou a energia espiritual monádica que vem endireitá-la. Então é preciso que você busque esses níveis de consciência. E, quanto aos pensamentos,
você pensa em Deus, que Ele endireita os teus pensamentos. Também não sei se a gente pode endireitar o pensamento quando quer. Porque o pensamento surge na mente também, que é um moinho, não é? Que não para de funcionar. Então você precisa colocar tudo isto pensando no único, pensando em Deus, pensando em algo superior. E aquilo em que você está pensando endireita o teu pensamento. É muito simples. Falta querer. E querendo, precisa querer um pouco mais. Porque as forças contrárias estão muito impregnadas na nossa matéria. Então precisa querer e depois de querer, insistir. Quero mesmo, quero mesmo, quero mesmo. É um trabalho. Consigo. E aqui tem tantas pessoas que fazem observações sobre os outros. Eu não sei como elas têm tempo para fazer tanta observação sobre os outros, porque parece que o tempo não dá para a gente olhar para si próprio, não é? E fazer o que tem que fazer em si próprio. E uma pessoa está perguntando: que atitude devemos tomar diante de pessoas que não colaboram nos trabalhos que coordenamos? E que na hora das tarefas se aproximam como turistas. Então, você deu uma oportunidade, deu outra, deu outra, deu outra, deu outra, não é? Você dá infinitas oportunidades. E se não consegue, você deu um prazo. Você diz: agora você tem tanto tempo para afinar com o grupo. Se não fizer em tanto tempo, vamos nos despedir. Primeiro você dê infinitas oportunidades, esclarecendo a pessoa o que é necessário. E se tudo isso não der resultado, aí você. E se é possível que uma pessoa possa desencarnar por erro, por engano? A gente precisa ver esses pontos porque nós devemos estar preparados para desencarnar, não? Estamos todos preparados, não? Ou estamos nos preparando? Porque durante toda a vida nós devemos nos preparar para isso. Porque isso é um momento importantíssimo da vida. E a grande maioria não quer nem pensar nisto. E além de não querer pensar, se recusa a se preparar para isso. Quando nós devemos nos preparar para desencarnar, desde que nos encontramos aqui. Desencarnar é uma coisa que não pode deixar de acontecer. Mais cedo ou mais tarde vamos desencarnar. Então é uma falta de inteligência mínima não se preparar para isso. Porque é a única coisa segura. Vocês conhecem outra coisa segura? Vocês podem dizer: isto vai acontecer? O que vocês podem dizer? Isto vai acontecer, além de desencarnar. É a única coisa segura, que não há dúvida. Não há dúvida. Então, se não se prepara, é porque realmente precisa de ajuda. Agora, desencarnar por engano, não sei se acontece isto. Porque se nós sabemos que existe uma ordem universal, infalível e perfeita, eu não sei o que é desencarnar por engano. O ego pode achar que o outro desencarnou por engano, mas não existe engano nisto. É que ninguém percebeu, e nem mesmo a pessoa, que estava para desencarnar. Mas desencarnar por engano, não sei como isto pode acontecer. Pode ser que aconteça, eu não sei. Agora, se nós não estamos preparados para desencarnar, e se nós não pensamos nisto, o que vai acontecer, quase certamente, na maioria dos casos, é que você desencarna e como não está preparado para aquele ritual, não é? Você desencarna e quando desperta do outro lado, num outro plano, em outras dimensões, nem percebeu que desencarnou. E fica vivendo as coisas daquele plano e daquelas dimensões sem saber que desencarnou, sem se dar conta. Veja como somos distraídos. Veja como somos inconsequentes.
como somos realmente faltosos para com o nosso ritual. Porque assim como encarnar é um ritual, desencarnar é outro ritual. E você estando cumprindo este ritual, sabe, falar em ritual hoje devia ser uma coisa muito comum e normal. Porque nós estamos entrando numa época de sétimo raio. Estamos entrando em pleno mundo do sétimo raio. Queira ou não queira. Então, pensar num ritual, por exemplo, de desencarnar como um ritual, isto você vai ter toda a ajuda hoje em dia para fazer isto. Toda a ajuda. E eu conheço pessoas que me enviam sonhos nos quais elas estão desencarnando. E perguntam, por que eu estou sonhando? Será que eu vou desencarnar logo? Não, talvez você esteja sendo treinada nos sonhos. E como foi esse sonho? Aí ela diz, eu desencarnei, então, pois é isto, você desencarnou e prossegue. Só que como você não experimenta isto aqui porque não se interessa por isso, você vai experimentar nos sonhos, já é alguma coisa. E uma pessoa está perguntando, como faço para conseguir ordem e organização? Veja que as pessoas estão desconfiando que precisam disto. Estão desconfiando. Estão percebendo que ou entram em ordem ou vão se sentir totalmente no caos. No caos, segundo o nosso conceito de caos. Porque o caos é uma ordem perfeita, né? Vocês sabem. O caos faz parte da ordem. Então, quando tudo está em caos porque nós não sabemos ver. Mas a gente diz, olha, você vai sentir o caos. Mas aquilo é uma perfeita ordem. Mas você precisa amar a ordem. Amar a ordem. Você precisa se dedicar à ordem. Fazer ordem. Onde quer que seja. Se você está sentado nesta mesa, isto deve estar em ordem. Se você está sentado numa cadeira, tudo ali deve estar em ordem. Ordem. Como conseguimos a ordem, a organização? Bem, se você quer mesmo começar os primeiros passos, nós temos os atributos do monastério de Figueira. Quem lê aquilo não pergunta como é que faço ordem, porque ali está ordem em muitos setores, em muitos sentidos e em vários detalhes. Você tem os atributos da Casa à Luz da Colina, que também são atributos que levam para uma ordem. E você tem os atributos de Aurora. Tudo isto leva para a ordem. Agora, distribuir isto em tópicos tão simples, tão pequenos, tão humildes, tão fáceis de se realizar, mais do que isso, o que se pode fazer? Então, com todos esses atributos publicados, com tudo isto distribuído gratuitamente, sem nenhuma reserva, ainda se pergunta como vou me ordenar? Como vou me organizar? E aqui uma pessoa faz uma pergunta um pouco delicada. Ela diz, as hierarquias que se apresentam a nós como instrutores aqui em Figueira são em quase sua totalidade seres que foram proclamados santos pela Igreja Católica. E há uma gama enorme de seres e mestres orientais muito conhecidos e estudados no Ocidente, que aqui não se dá muito a conhecer. Nós reconhecemos, não, que somos instruídos por entidades, por energias, por seres, não? Não que vêm do Oriente ou do Ocidente, mas nós temos consciência que desde o princípio, antes de nós despertarmos como gente, antes de nós reconhecermos que éramos gente, esses instrutores já estavam aqui, não do Oriente ou do Ocidente, mas de Andrômeda, os arturianos, os pleiadianos, os sirianos, os da constelação de Pégasus, os nossos irmãos das estrelas, enfim, e os nossos irmãos dos planetas.
O nosso novo código genético, este que está sendo implantado na nossa consciência, que não é material, neste momento, isto é um código estelar. Isto é um código que vem de nível estelar. Não vem de Ocidente nem de Oriente, isto vem de nível estelar. Nós temos que alargar a nossa visão da vida. Temos que alargar as coisas, porque tudo isso está aqui presente, nos trabalhando, desde que a Terra existe. E também a hierarquia angelical, que para a maioria das pessoas que se dizem adultas, a hierarquia angelical passou para o nível da fábula. E ela está presente tanto quanto todos esses irmãos, de todas essas estrelas, de todas essas áreas do universo. E cada um que vem destas áreas do universo se encarregou de uma parte do planeta. Então o planeta está sob a instrução de várias hierarquias e que se estabeleceram muito ordenadamente dentro da ordem do universo, não no nosso sentido de ordem. Foram distribuídos aqui para o seu trabalho ordenadamente. Então cada setor do planeta está sob uma ordem específica. Então, quando se trata de nós, estamos buscando leis, estamos buscando energias, nós temos que, em princípio, ou aparentemente, nos atermos a um circuito desses no qual o planeta foi todo organizado. Então, eu não sei se a nossa necessidade de nos ordenarmos, a nossa necessidade de nos reencontrarmos nesta época, neste momento, neste determinado lugar do planeta, eu não sei se tem a ver com algumas dessas entidades, algumas dessas forças que estão encarregadas de outro setor do mundo, outro setor do planeta. Agora, é claro que nós, embora estejamos sendo instruídos por um determinado setor estelar ou do que for, isto não impede que a gente tenha também contatos, que também receba coisas de outros setores. E é um pouco por isto que a hierarquia nos inspirou a colocar na realidade física a ordem graça misericórdia. Porque aqui as pessoas perguntam se ordem graça misericórdia é uma coisa religiosa. Isso não tem nada a ver com religião alguma. Esta ordem graça misericórdia é um espaço na consciência, não em lugar nenhum. É na consciência que isto está ativo. E nesse espaço da consciência, em vários níveis, não só aqui. Nesse espaço da consciência está sintetizadas energias que haviam sido depositadas, inclusive em ordens monásticas do passado. Então, essas energias que a Ordem Graça e Misericórdia deve manifestar, deve reapresentar e deve viver, essas energias são uma síntese de várias ordens do passado. Claro que nesta síntese pode não estar certas coisas da Lemúria, pode não estar, mas por aquilo que sabemos, não é? Desde o princípio, isto tudo estava previsto muito ordenadamente. E nós temos que dar graças ao universo, graças ao único, por estarmos percebendo esta ordem. Estamos percebendo esta presença. Nem todos percebem, é claro. Podemos estar percebendo essa presença. Agora, quem está para formar isto e quem está para viver isto atualmente, deve ter algum vínculo com as origens disso. Com as origens disso.
E quando nós perguntamos para termos um pouco mais claro, para as mentes analíticas poderem ficar tranquilas, que são estas coisas? Eu não sei Andrômeda, Sírios, Pegasus, eu não sei nada disso, não tenho nada com isto. Não consigo perceber isto. Então, tem outras formas de nós vermos isto, como energia. Como energia. Para nossa compreensão, para nós não nos sentirmos distantes desta ordem graça e misericórdia, não, para nós não nos sentirmos alheios, não é, a essa realidade, nós podemos sim dizer que quem foi organizando isto tudo entre a ordem universal e nós, quem foi organizando isto tudo, quem foi dando uma forma a isto tudo, de forma que nós pudéssemos receber algo, ordem, graça, misericórdia. Alguém juntou isto tudo, alguém começou a fazer isto reunido, para nós termos um ponto iluminado, para termos um ponto de referência dentro de toda esta ordem universal. E sabemos que Muriel, sabemos que Cthulhu, sabemos que Michuk, sabemos que Liu Tieliuk estão como, digamos, organizadores disto, para que a nossa consciência possa perceber. Agora, começaram a organizar isto, e claro que eles todos, como poderiam organizar uma coisa se eles não tivessem vivido em ordens do passado? E o que nos coube nesta parte do planeta, o que nos coube neste momento planetário, o que nos coube nessas circunstâncias, foram energias ou hierarquias que no passado participaram de ordens religiosas. E muitos deles eram ordens religiosas que aparentemente estavam na Igreja Católica. Agora, não são todos, porque nós temos, veja, nesta síntese desta ordem graça e misericórdia, nós temos toda aquela parte que diz respeito, por exemplo, à obediência. Isto já era vivido por Bento de Núrcia. Bento de Núrcia já tinha encarnado como ser que não é deste planeta, como Bento de Núrcia, São Bento, né, que todo mundo conhece. Este já tinha encarnado explicando para terrestres, explicando para os seres desta terra o que era a obediência e dando oportunidade de fundar uma ordem na qual a obediência era a coisa principal. E assim por diante, uma Teresa de Ávila, que também deu a sua contribuição. Teresa, enquanto Bento, não, numa outra época, materializava a ordem da obediência, Teresa materializava a ordem da austeridade. E como você vai falar em manifestação se você não sabe o que é austeridade? Austeridade é o contrário do desperdício. Austeridade é o contrário das coisas que estão soltas. Então veio algo do espaço universal, encarnou a austeridade, fundou uma ordem. Vê a necessidade de fundar uma ordem. Porque com quem Bento e Teresa iam falar de obediência e de austeridade? Com quem? Não iam nem querer escutá-lo. A humanidade só quer comer, beber, dormir, fazer sexo, não quer mais nada. Então precisa que alguém encarne e que faça uma ordem. Porque ali se cria um núcleo onde um ou outro que queira passar pela experiência vai ancorar. Então precisa uma ordem. E quando cria uma ordem e as almas, algumas almas, ancoram ali, aquilo forma um núcleo, aquilo forma algo que realmente passou a existir na consciência terrestre. E depois,
Todos vocês também conhecem, né? Francisco e Clara. Francisco e Clara que representaram a pobreza pela vida que tiveram, por aquilo que demonstraram, pela forma de morrer que tiveram, porque não é só a vida, é a forma também de deixar esta vida para outra. Então mostraram, não é? Mostraram o que é esta pobreza, este desapego por tudo que é deste mundo, que é tudo tão efêmero, tudo tão provisório, tão mutante. E nós que somos eternos, nós que nunca vamos acabar. E se não se faz uma ordem onde nos ensine a pobreza, como vamos desencarnar, ricos como somos, ricos de desejos, ricos de ideais, ricos de manias, ricos de ideias? Então, alguém tinha que vir e dizer, não, aqui é a pobreza. E nisso está a má distribuição dos recursos, não é? O balanceamento entre o karma material deste planeta e aquilo que é o poder da manifestação, que não é restritivo, é organizado. Então isto tudo é ordem. E depois vieram outros, que muitos criticam muito, porque nós temos a mente analítica, então criticamos também. Mas esses que são tão criticados, né? Esses que são chamados de jesuítas, estes vieram para trazer um ar universal para todas as mensagens que já tínhamos recebido. E quando esta ordem tinha que ser fundada, quando isto tinha que ser fundado, para universalizar uma mensagem que nós, como seres muito terrestres, muito provincianos, lá no quintal da nossa nação, estamos circunscritos ali. Então tinha que vir algo, e que não é desta terra, porque Inácio de Loyola não era desta terra. Inácio de Loyola veio de uma hierarquia jupiteriana e veio aqui e fundou esta ordem. E nós não temos ideia do que estas ordens fizeram em benefício da harmonia, em benefício dos contatos com os outros níveis de consciência. Olha, não confundamos o espírito dessas ordens com aquilo que os membros dessas ordens fizeram. Não nos confundamos, hein? Porque quando as coisas chegam em nível humano, tudo pode acontecer, tudo. Então pode-se contar as histórias mais escabrosas dos jesuítas, pode-se contar. E deve existir, porque eram seres humanos encarnados. Mas a ordem não é isto. A ordem é aquilo que está pulsando, aquilo que está coligado com uma hierarquia não material, com uma energia imaterial, não com uma energia material. Agora, se nós quisermos, dentro da ordem Graça Misericórdia, que está renascendo, não? Está reencarnando mais uma vez. Se nós quisermos, dentro desta ordem, estarmos encontrando informações espirituais que estão guardadas no planeta, estão sob a guarda de energias muito reverentes e muito poderosas. Então a ordem, graça, misericórdia, inclui também coisas que dizem respeito aos conhecidos templários. Eu não sei se são templários encarnados ou se são hierarquias templárias que estão influindo, que estão sendo canalizadas, que estão surgindo dentro do espírito desta ordem, não? Ou se são também hierarquias que representam a transcendência. E para isso, dentro da ordem, existe o espírito tibetano. Veja, a gente não fica falando destas coisas de franciscanismo, de beneditinos, de tibetanos. A gente não fica falando destas coisas para não ficar como uma coisa conhecida e que está se repetindo. Mas isto está no fundo, isso está na essência. Só que não é uma coisa que vai repetir o que já aconteceu.
Nós não podemos repetir a ordem beneditina. Não podemos repetir a ordem das Clarissas. Não podemos repetir os franciscanos. Não podemos repetir os templários, os tibetanos. Não podemos repetir isto. Mas nós temos que reencontrar esta essência e procurar dentro de nós fazer esta síntese. Bem, não podemos repetir, por exemplo, os essênios. Os essênios também fazem parte de toda esta grande ordem. Os essênios, que nós não sabemos, quer dizer, oficialmente não sabemos de onde vieram, nem para onde foram, não é? Não sabemos nada disso, porque algumas religiões que eram colonizadoras se encarregaram de apagar tudo isto. Se encarregaram de fazer uma grande confusão a respeito da informação a respeito dos essênios, quem eram, para onde foram, de onde vieram. Essas organizações se encarregaram de fazer uma grande confusão dentro disso. Mas ecoa para nós que a nossa proposta de nos consagrarmos, a proposta que na ordem Graça Misericórdia tem de nós nos consagrarmos, isto vem da luz essênia que está dentro desta ordem. Não é que os outros setores não fossem consagrados. Sim, Teresa era consagrado, Francisco era consagrado, mas tudo isso já tinha sido preparado pelos essênios. Tudo. Então é como se uma coisa saísse da outra. Não existe fronteiras no espaço. Fronteira só existe aqui, nessas terras que nós usurpamos, né? Nós usurpamos um pedaço de terra, então pomos uma fronteira. Daqui para lá é outro usurpador. É assim que a gente vive aqui. Mas no espaço isso não tem, não. Dessa forma. E esses essênios, que também não tem nada a ver com esse tempo e com esse espaço nosso, não? Nunca disseram de onde vieram, quer dizer, não estão ligando a mínima importância para isso como essência, como ordem. Então, esses essênios estão aqui. Agora, por que será, não, que a ordem Graça Misericórdia, por que será que está reaparecendo de uma outra forma, sintetizando tudo isso, por aqui? Por que será? Bom, aqui, nesta região do planeta, existe algo que se chama Ibês. Quase ninguém sabe disto, graças a Deus, porque assim não ultrajam este nome. Aqui existe algo que se chama Ibês. Ibês, como nome, Ibês, este nome, isto representa um dos nomes do logos planetário da Terra, do planeta. Essa consciência, não do planeta, o logos planetário, esta consciência. Mas Ibês representa e vela. Vela quer dizer resguarda, não deixa que se prostitua, resguarda este nome. E por isso são iniciais, I-B-E-Z, Ibês, que ninguém sabe o que quer dizer. Quer dizer, ninguém sabe aqui, mas nos planos de Ibês se sabe tudo. Então este nome Ibês vela o nome de um determinado logos planetário da Terra, cujo princípio de vez em quando se manifesta. Então existe um princípio do logos planetário da Terra que um dia se projetou e chamaram de Sanat Kumara. Então, assim como isto se projetou e chamamos de Sanat Kumara, entendemos como Sanat Kumara, isto também se projetou e nós entendemos como Amunakur. Mas isto é uma projeção de um logos planetário. E este Ibês, que, como todos nós estamos nesta área geográfica, nesta área, isso deve ter muito a ver com todos nós, não? Deve muito a ver com todos nós. E mesmo há seres espirituais que, quando desencarnaram, foram para Ibês. Um dia eu perguntei, pode-se saber onde está esta alma? E disse o nome. Está em Ibês. A pessoa que estava aqui, estava na Inglaterra, desencarnou, foi para Ibês.
Então Ibês não é uma coisa distante, percebe? Ibês não é uma lenda. Ibês é um estado de consciência, é um estado onde de repente um de nós pode ir para lá, de repente. Encarnado ou desencarnado. Encarnado no sentido de que nós poderemos entrar num certo treinamento e o nosso corpo está aqui representando um papel, mas nós estamos lá em Ibês. Como podemos estar em outros centros planetários, em outros retiros intraterrenos, o corpo fica aqui, perambulando não, cumprindo alguma tarefa que tem que cumprir, e nós estamos lá. Agora, essas letras, I, B, E, Z, coloquem essas coisas no coração para vocês irem percebendo outras coisas. Então, I, B, E, Z é também a inicial de 4 grandes avatares. Então veja o que temos aqui no nosso âmbito para entrar em contato, para conhecer. E que 4 grandes avatares são esses? São esses avatares que nós conhecemos? Não, não são. São 4 avatares que eram os regentes de 4 globos anteriores deste planeta. Porque este planeta é a reencarnação de outros globos. E esses 4 avatares eram os regentes desses 4 globos. E esses estão sintetizando consciência de Ibês. Então, Ibês tem um destino, Ibês tem não chamemos de tarefa, tarefa é um termo meio humano. Ibês tem uma missão, Ibês tem algo reservado para que ele transmita, para que ele manifeste. E esse templo de Ibês, que nós chamamos aqui de templo de Ibês, agora não estamos falando mais de iniciais, não, de que elas significam, do eco que isto tem, mas esse templo de Ibês, que muito antes da energia vir para Mestitlã e fazer de Mestitlã o centro regedor do planeta, como é agora, como é hoje, antes disso, Shambhala tinha o seu santuário em Ibês. De forma que Ibês deve ter preparado, de alguma forma, esta nova etapa de Mestitlã. E nós vamos ter que ter estas coisas no nosso coração, temos que ter essas coisas na nossa alma, no nosso ser interior, porque vai caber a esta época e, bem exatamente, vai caber a um certo nível deste centro espiritual onde nós estamos, colaborar para que este centro planetário de Mirnajá vá se unindo com Ibês. Então, temos que saber destas coisas de alguma forma. Eu, quando estou dizendo isso, não estou dizendo que seja assim. E não estou pretendendo dizer nem 1/10 milésimo do que é. Mas estou dando uma ideia que é para ver se a gente consegue sair deste nível terrestre, deste nível de superfície. Se nós conseguirmos nos deslocar como consciência desta superfície e entrarmos em outros níveis, em outros planos deste mesmo planeta, desta mesma Terra. E este santuário, chamemos de santuário porque eu não sei que nome se pode dar a isso. Esse santuário, este ponto onde as energias mais puras são elevadas, um santuário. Isto era o santuário de Shambhala, que veio preparar tudo isto que deve acontecer aqui. E esse templo de Ibês, isto que agora está aberto, que há seres que estão desencarnando indo para lá, este templo de Ibês, isto aconteceu, digamos, fisicamente, porque se é etérico é físico, não? Isto aconteceu fisicamente foi durante a Atlântida, durante a época de Atlântida. A Atlântida já está transmutada e Ibês ainda está lá. Veja, nós estamos diante de algo que
mesmo que a gente não queira, tem que nos deslocar desta vida que levamos, destas coisas com as quais nos ocupamos. E deve nos colocar estimulados para nos ocupar de tudo aquilo que karmicamente e do ponto de vista terrestre, de superfície, temos que nos ocupar, como se não nos ocupássemos. Percebe isto? Nós temos que nos ocupar dessas coisas terrestres de superfície, duras, terrestres, superfície. Nós temos que nos ocupar disto com toda a nossa força, toda a nossa energia, como se não nos ocupássemos. Porque senão, como vamos fazer para nos ocuparmos do principal? E o que viemos fazer aqui? Viemos fazer programa de estudo? Viemos organizar projeções? Sim, tudo isto, mas como se não fizéssemos. Porque se nós formos fazer isto realmente sem fazer o que está no nosso nível fazer, o que está no nosso compromisso fazer, isto aqui vira um pandemônio. Ninguém vai se entender. Hoje em dia, se você tem que estar se comunicando, se identificando, se você tem que estar percebendo os centros planetários, os retiros intraterrenos, IBs, se você tem que estar percebendo isto e não faz nada por perceber isto, você não vai conseguir se entender com ninguém aqui. Você não vai conseguir se entender nem com o seu destino humano. Você vai ficar completamente sem saber nada. Então nós precisamos realmente, numa reunião como esta, estarmos pelo menos visualizando o real. Agora, claro que entre nós deve ter aqueles que têm muito a ver com outros ramos da distribuição de todo esse conhecimento no planeta Terra. Muitos devem ter a ver com os maias, com os astecas, não? Com os atlantes, enfim. Nós temos a ver com estas coisas. Agora, ou nos deslocamos desta mediocridade que são os nossos problemas, esta mediocridade que são os nossos problemas, ou vamos resolvendo esses problemas como se eles não existissem, não pode deixar de resolver, hein? Senão volta a reencarnar e ele reaparece, até resolver. Não sei se vamos ter muitas encarnações pela frente, mas quando se diz encarnações, não quer dizer que seja aqui na superfície, né? A gente pode ter reencarnação sem estar aqui na superfície. São outras áreas no mesmo planeta. E seria a hora de encurtar isto. Seria a hora de ir sintetizando isto. Se nós vamos sintetizar tantas ordens do Oriente, no Ocidente, dos Templários, se nós vamos sintetizar tantas ordens, eu acho que é hora de nós irmos sintetizando as nossas coisas, não? Senão o que adianta vocês viverem essas ordens? O que adianta estar na ordem graça e misericórdia? Para quê? Bom, falar que temos que consagrar a nossa existência é muito fácil. E compreender também é muito fácil, porque temos um nível intelectual que dá para compreender o que é consagrar. Dá para compreender. Não é mistério para ninguém o que é isto. Mas consagrar é que é a história. Consagrar mesmo. Consagrar mesmo. E aqui uma pessoa perguntou. As pessoas, quer dizer, em vez de falar dela, fala das pessoas. Mas como ela está incluída, está tudo bem. As pessoas não conseguem se manter na proporção que seria necessária para se doar completamente. E nós temos que nos doar. Porque se nós não estamos doados, como podemos pretender estar consagrados? E essa doação é trabalhosa, hein? E às vezes é muito lenta no tempo calendário, mas trabalhosa. Mas no tempo real não tem essa passagem de tempo.
Então, pessoas não conseguem se manter na proporção que seria necessária. Como é isto? Sim, porque como você quer se manter na posição que tem que ter sem se doar, nós temos que estar consagrados. Temos que nos consagrar a alguma coisa. Esperemos que não seja desta terra. Esperemos que não seja coisa desta humanidade, mas que a gente esteja realmente se consagrando por algo que é universal, ou que é solar, no mínimo, que seja solar. E é bom que a gente vá se sintonizando com isto, porque os raios do sol vêm aí, não é? E nós temos que sintonizar com isto, que é para quando eles chegarem, nós estarmos em família. Porque somos uma família solar. Olhe, pelo que eu estou entendendo, posso estar errado, mas tudo aquilo que são os nossos conceitos não servem. Não servem. Qualquer conceito que a gente tenha, quando se fala de família solar, que conceito nós temos de família? Eu não sei. Qualquer conceito não serve. É um conceito formado? Não serve. Aí nós vamos nos preparando, aí nós vamos tomando uma outra consistência espiritual para poder receber esses raios. Tem aí CDs sobre os raios solares de Madhishimani. Tem vários CDs falando sobre isso, de Trigueirinho. E acho que nós temos que nos preparando. Antes falamos que devíamos estar preparados para desencarnar. E agora estamos dizendo que devemos nos preparar para os raios solares. Bom, se nós estamos preparados para desencarnar, vai ser fácil. Vai ser facílimo. E se não tivermos que desencarnar, se tivermos só que sair do corpo físico e passar para um outro corpo mais sutil, segunda morte, como dizia Francisco de Assis, dizia segunda morte. Ele estava aqui encarnado, abraçando os lobos e tudo isso, porque ele deu todas as indicações de como devíamos tratar os animais. Então pegou o lobo, que era temido por todos, que comia quase todos, e foi lobo, meu querido irmão. E o lobo o reverenciou. E Francisco dizia a outra morte, a outra morte. Essa ele já tinha resolvido, porque era amigo de um carnívoro daqueles. Então ele já tinha resolvido o problema desta morte, não tinha? O lobo a ele não comia, ele tinha resolvido o problema da morte, desta que a gente teme tanto. E já estava vendo a outra morte. Tinha outra morte. Que outra morte é esta? E tem uma terceira morte. Tem tantas mortes quanto forem necessárias. E o que nós temos que ver com isso? Temos que ver que se nós não morrermos para aquilo que somos, não tem outra vida. Tem repetição. Através das reencarnações. Veja, se vocês tiveram 100 reencarnações, talvez vocês tenham sido a mesma situação de hoje, 90 vezes, no mínimo igual. Quer dizer, nós não temos noção, não sabemos morrer. Então não sabemos reencarnar. Não sabemos reencarnar numa outra vida. Não sabemos reconhecer uma outra oportunidade. Enfim, nós temos que estar preparados para tudo. E para tudo é para tudo. Porque se a gente está preparado para uma coisa, mas não quer se preparar para outra, não está preparado para tudo. Você tem que estar preparado para tudo aquilo que você pode imaginar ou ver que pode acontecer e estar preparado para tudo aquilo que é um mistério desconhecido e que você não sabe nada dele. Tem que estar preparado para tudo. Olha, tantas entidades como Cthulhu, como Luteliuk, tantas entidades como a Kyuki, como Michuque, estarem trazendo toda esta síntese para nós,
não é para nós fazermos a mesma experiência que eles fizeram. Nós temos que fazer outra experiência. E eles estão aí para isso. Não digo para viverem junto com a gente, porque eles não precisam viver isto. Mas estão aí para nos acompanhar. Estão aí para nos acompanhar. Vamos ter oportunidade, né, de ver outras coisas sobre esta ordem, sobre esta reencarnação dessas ordens todas. Então está tudo aí por ser redimido. Tudo precisa de redenção, tudo. Tudo precisa de redenção, em diferentes níveis.